Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Voltamos a falar aqui de soteriologia, a matéria da salvação, que os teólogos estudam, né? E aqui nós, como já disse na introdução e no primeiro vídeo, já me estendi muito no primeiro vídeo, não gosto de me estender muito, senão o vídeo fica meio cansativo, tá? Nós estamos estudando sobre a matéria da salvação e explicamos, talvez você já tenha ouvido falar sobre Armínio e Calvino, sobre os 5 pontos que cada um defende de como o ser humano é salvo. Nós falamos no primeiro ponto que Calvino defende a depravação total do homem pós-queda e que ele não tem mais o livre-arbítrio, né? Que o pecado manchou tudo. Agora, Armínio defende sim que após queda, ele concorda? Defende sim que essa queda não atingiu totalmente o homem a ponto dele ser depravado e que ele tenha livre escolha, tá? Aí a gente pediu para você escrever embaixo o que você acha, tá? Cada um tem uma visão. Volto a dizer, isso aqui não depende de você entender isso para ser salvo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Só que isso são sistemas teológicos de como o estudo acontece que explica como crer, como a pessoa chegou a isso, né? A gente agora vai falar do segundo ponto de cada um. O ponto de Calvino, após a depravação, é a eleição incondicional. E o ponto de Armínio é justamente a eleição condicional. Você entendeu que Deus elege, escolhe? Os dois concordam com isso. Só divergem de alguns pontos. A Bíblia fala diretamente de pessoas escolhidas para certas coisas, para fazer isso, para fazer assim. Deus escolhe. Deus aponta o dedo. Amém? Vamos aqui ver algum ponto primeiro de Calvino e depois de Armínio. Vamos lá. A eleição incondicional. Reparou? Incondicional e condicional. Eleição existe, mas um defende a incondicional e o outro defende a condicional. Vamos ver? Deixa eu ler aqui rapidamente. Como um homem, falando de Calvino, né? Como um homem morto espiritualmente é incapaz de iniciar a resposta a Deus na eternidade, Deus elegeu quem iria ser salvo. Portanto, a salvação não é mérito, e sim graça e misericórdia. Assim, ele diz que isso é incondicional. Ou seja, não depende da condição humana, não é mérito humano. É graça e misericórdia. Vamos ao ponto agora de Armínio, o que ele acha. Tá? Volto a dizer, o que a gente está falando aqui é bem raso. Isso aqui é estudo muito profundo que os teólogos dão aí em seminários em vários lugares. Tá? É bem raso isso aqui que eu estou falando com você. É uma fagulhazinha. Tá bom? Não que eu também saiba tudo, que isso aqui é muito profundo. Tá? Vamos lá. O que Armínio defende? Eles concordam que a eleição... Eles concordam com a eleição, ou seja, Deus elegeu. Agora cabe à pessoa eleita usar o seu livre-arbítrio, não errar e não errar. Eles dizem que Deus previu quem iria ser salvo. Ou seja, Armínio diz assim, olha, Deus na sua presciência, ele viu lá na frente aquele que iria ser salvo. Certo? Só que a diferença para Calvino é que Deus não viu lá na frente quem iria ser salvo. Deus elegeu na eternidade. Tem texto para os dois? Tem. E aí? Vamos ler. Eu vou lá para Efésios 1:4. Não sei se você está me entendendo. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Então nós estamos tratando de eleição incondicional, que não depende do homem para ser salvo. É incondicional quando Deus começa a fazer essa obra, ela é incondicional. Para o outro lado, ela é condicional. Tá? O homem precisa se manter salvo. Assim pensa um lado e o outro pensa diferente. Deixa eu ver aqui. Efésios. Eu acho que eu já passei de Efésios. É o texto que defende a eleição
incondicional, Efésios 1:4, não sei se você já ouviu esse texto, eu vou ler do 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora o versículo 4. Assim como nos escolheu, eleição, tá? Escolheu, eleição. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para Ele, e em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, diz aqui que Ele escolheu antes da fundação desse mundo. Antes. Ah, mas Alessandro, então já vim salvo? A ideia é, Ele te escolheu antes e com a pregação do Evangelho, aqueles que são escolhidos não tem jeito, eles vão aceitar. Agora vamos ao texto do outro lado, que diz que ela é condicional e que Deus previu. Aqui está dizendo que Ele escolheu, elegeu antes da fundação do mundo. A pergunta é, quem criou o mundo? A pergunta é, quem colocou o futuro lá? A pergunta é, Deus, Ele consegue ver o futuro? Ou Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Será que para Ele a história já terminou? O tempo de Deus é diferente do meu e do teu? Vamos ver o que Armínio defende, para a gente ter um assunto legal para discutir, em bom sentido, que isso dá polêmica. Vamos lá, 1 Pedro 1:2. Olha só o que está escrito aqui. 1 Pedro 1:2. Ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Tá vendo? Toda hora tem eleito, irmão. Quem é que elege? Vamos lá, quem é que elege aqui? A gente daqui a pouco está entrando em política. Quem é que elege para governar? Eu e você. De acordo com o quê? Com as prerrogativas, com as ideias que eles têm, não é isso? Eles apresentam um plano de governo. Só que Deus não escolhe olhando assim, parecendo, ele tem um plano de governo legal. Não. A escolha de Deus está baseada nele. Não há nada de bom no homem. Pode ter uma coisinha ou outra aqui, mas ele escolheu Paulo, um assassino. Ex-assassino. Né? Aqui, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e que são forasteiros da dispersação do ponto. No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro usa a palavra presciência. Ciência é tomar ciência do que vai acontecer e pré é antes. Ou seja, Deus tomou ciência antes daqueles que iriam ser salvos. Queriam escolher a Deus, por exemplo. Eles são eleitos, mas eles iriam escolher a Deus num certo tempo. Então Deus sabia quem iria ser escolhido. Para Armínio, Deus sabe quem vai ser salvo. Para Calvino, Deus determina quem vai ser salvo. E para você? Deus é um Deus que sabe ou é um Deus soberano que domina sobre todas as coisas? Eleição condicional e incondicional. Deixa o like aqui e deixa o seu comentário também, se você já ouviu falar nisso. Graça e paz.